Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aí, meus irmãos, a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai bendito, louvado seja teu nome, Senhor, pela tua palavra que é perfeita, que é lâmpada, que é luz, que alegra os nossos corações, direciona os nossos caminhos. Te louvamos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos essa manhã, para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para engrandecer o teu santo nome e para ouvirmos o Senhor falar por meio da tua palavra, Deus. Fala aos corações, Deus, pois a tua palavra é poderosa, a tua palavra ela muda nossos pensamentos, muda as nossas ações, anima o abatido, exorta o que precisa de exortação. Que o Senhor venha a falar poderosamente aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz, não a voz do pregador, não as ideias do pastor, mas a voz que vem do Senhor por intermédio da tua palavra, na unção do teu Santo Espírito. Então fala, Deus, para que ouçamos nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Ontem, durante a palestra para os casais, o diácono Giovanni compartilhava que ele... Recentemente, ele já tinha compartilhado isso comigo em particular, ele estava fazendo um coach, um trabalho de preparo com um amigo dele que estava pleiteando uma vaga numa empresa e, para a alegria deles, e louvado seja Deus por isso, o amigo dele conseguiu a vaga. Ele estava preparando esse amigo, inclusive, para a entrevista, falava ontem o diácono Giovanni aqui, os irmãos estiveram presentes, certamente se recordam, e ele falava da importância de você se preparar para uma entrevista. Porque numa entrevista, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai se dispor a ocupar uma vaga numa empresa ou numa posição, seja ela qual for, você precisa se preparar para isso, né? Hoje haverá a eleição, falamos há pouco, para conselheiros tutelares, e vimos pessoas se dispondo a essa vaga e procurando apresentar suas ideias, suas propostas. Então você tem que causar uma boa impressão. Também lembro quando comecei, né, 2006, fazer a conta aí, 17 anos, né, Sérgio? Sérgio é bom de conta. 17 anos atrás, comecei a namorar a minha querida esposa Tatiana. Começamos a namorar no dia 11 de outubro de 2006, noivamos no dia 19 de outubro de 2008 e casamos no dia 12 de outubro de 2009. Então, outubro é um mês marcante para a gente. Já começamos a namorar em outubro, noivamos 2 anos depois, em outubro de 2008, e casamos dia 12 de outubro de 2009, permitindo o Senhor, em breve, faremos 14 anos de casados. Louvado seja Deus pela bênção de ter a minha esposa, e agora com a família um pouquinho maior do que 14 anos atrás, né? E lembro do nosso primeiro encontro, que eu me preparei, você fica naquela expectativa, você quer causar uma boa impressão, né? Afinal de contas, você está ali não pleiteando um emprego, mas pleiteando um relacionamento com aquela que poderia ter o potencial de ser a mãe dos seus filhos e a mulher com quem você passaria toda a sua vida. E
a gente se prepara e busca causar uma boa impressão. Mas por que eu estou falando isso? Porque a epístola de Tiago é uma epístola preciosa, irmãos, como toda a palavra de Deus. Mas ela tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que são bem interessantes. Alguns chamam a epístola de Tiago, eu conversava com o pastor Luciano recentemente, ele usou esse termo, de o livro de Provérbios ou o livro sapiencial do Novo Testamento, pois encontramos aqui uma forma de escrita muito semelhante ao que encontramos no livro de Provérbios e outros textos sapienciais, literatura de sabedoria do Antigo Testamento. A epístola de Tiago parece mais uma pregação, mais um sermão escrito do que uma epístola propriamente dita. Ela tem introdução, tem saudação, tem todas as características epistolares da época apostólica, mas ela parece mais com um sermão, parece mais uma exortação trazida, parece que Tiago pregou essa mensagem a um público específico. E Tiago fala de uma série de questões aqui. Tiago fala, como nós lemos, da questão do rico não oprimir o pobre, do pobre saber se posicionar como cristão. Tiago fala da questão da língua, fala com muita propriedade, vamos ver em mensagens posteriores, como ele exorta o cristão a tomar cuidado com a sua língua. Fala da prática da palavra de Deus, de conhecermos a palavra de Deus e praticarmos. Uma série de assuntos você encontra aqui dentro da epístola de Tiago, assuntos muito práticos. É uma epístola muito prática, e não à toa que nós achamos pertinente trabalhá-la com nossos adolescentes, temas muito importantes, muito práticos. E eu te pergunto, como Tiago abriria essa epístola? Qual seria a primeira impressão que ele traria? Eu falava de encontros, uma entrevista de emprego ou um encontro amoroso, e aí você quer causar aquela primeira impressão, causar um impacto. E aí talvez você pensasse, então, Tiago deveria abrir falando sobre as bênçãos que o Senhor nos concede, ou sobre a alegria de estar recebendo as bênçãos da parte de Deus, ou da comunhão, da alegria de estarmos na comunhão do Senhor. Qual vai ser o primeiro assunto que Tiago vai trabalhar nessa carta, que por vezes até parece um pouco difícil de você estabelecer um assunto principal, pois ele sai de um assunto, entra no outro, muito semelhante ao livro de Provérbios. Só um parêntese aqui, uma vez eu vi um autor falar algo muito interessante, porque às vezes você vai ler no livro de Provérbios, especialmente a partir do capítulo 10 de Provérbios, você vê que tem uns provérbios que falam de um assunto, fala da língua, aí fala da soberba, fala daqui a pouco de você tomar cuidado com o orgulho. Os assuntos são variados ali no mesmo capítulo de Provérbios, você vê vários assuntos aparecendo. E eu vi um autor falando algo que eu achei muito interessante, porque na vida é assim, irmãos. A gente não passa um momento cuidando somente das emoções, e daqui a pouco parou tudo, você vai cuidar somente das finanças, e agora essa semana você vai cuidar apenas dos relacionamentos, no final do mês você vai cuidar apenas da língua, de tomar cuidado para não falar demais ou falar coisas inconvenientes. A vida não é assim, irmãos. Às vezes, no mesmo dia, você vai ter que ter desafios em relação às finanças, aos relacionamentos, à língua, à cobiça, um monte de coisa acontecendo. Então, o livro de Provérbios ele é muito parecido com a vida real. E assim, a epístola de Tiago também, ele sai de um assunto e entra no outro, porque, na verdade, a nossa vida é assim. A nossa vida não é tão arrumadinha como, às vezes, a gente acha que é, ou gostaria que fosse, mas as coisas acontecem. Às vezes, tem momentos em que parece que acontece tudo ao mesmo tempo. E a epístola de Tiago, assim como o livro de Provérbios, mostra muito semelhante ao que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas qual o tema? Qual é a primeira impressão que Tiago vai trazer aos seus ouvintes, aos seus leitores? Muito bem, pastor Luciano deu a resposta. Ele fala de provação. Ele fala da alegria em meio ao sofrimento. Você fala, meu Deus, Tiago não podia começar de uma forma mais light? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e eu não creio que foi em vão, irmãos, para falar logo na abertura dessa carta de algo que ele falará em outros momentos, da postura do cristão diante do sofrimento, da postura do cristão diante das provações e da alegria que devemos viver quando passarmos por toda sorte de provação. E é sobre isso que falarei nessa manhã. Embora eu tenha lido até o versículo 15, nós vamos ater nossos olhos nessa manhã apenas aos versículos 1 a 4. E no versículo 1 ele faz uma introdução que ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão. Saudações. Quem é esse Tiago? Ele não dá muitos detalhes aqui, há controvérsia sobre quem seria esse Tiago, mas a maioria dos estudiosos, desde a patrística, desde os primeiros séculos da igreja cristã, atribui essa epístola ao meio-irmão de Jesus.
Então esse Tiago provavelmente era o meio-irmão de Jesus, um homem proeminente na igreja primitiva, um homem que teve um papel importante ali. E seguindo essa linha que muitos autores seguem, inclusive o reverendo Augusto Nicodemos Lopes no seu comentário, se esse de fato é o meio-irmão de Jesus, olha como ele se apresenta. Pois ele fala: Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor? Não, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós somos alcançados pelo Evangelho, somos alcançados por Jesus, tudo que temos dali para trás é menos importante do que o fato de sermos servos de Deus e servos de Jesus Cristo. Então ele fala: olha, se ele de fato é o irmão de Jesus, eu creio que assim o fosse, e há muita base para isso. Quem tiver mais interesse, eu posso indicar os caminhos para você saber de onde eu tirei essas conclusões. Ele, embora irmão de Jesus Cristo, ele fala, independente da minha filiação sanguínea com o Senhor Jesus, que foi um homem que viveu, ele se apresenta como um servo de Deus. Que independente do que formos, irmãos, mais importante que temos como nossa identidade hoje, é de sermos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve as 12 tribos. Que 12 tribos são essas? 12 tribos é uma menção clara aos judeus do Antigo Testamento, as 12 tribos do Antigo Testamento que já estavam espalhadas nesse momento. Então alguns entendem que ele estava escrevendo para judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, por isso que ele fala da diáspora ou dispersão, ou então para a igreja, uma forma simbólica de falar à igreja que nós somos hoje o Israel de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, que inclui judeus e não judeus, judeus e gentios. Então provavelmente foi uma carta mais geral, não uma carta para um público específico, mas ele está escrevendo ao povo de Deus, e possivelmente a judeus que passavam pelas provações, porque os judeus nessa época em que Tiago escreveu, possivelmente entre o ano 40, 50, um pouquinho mais atrás, mais à frente, do primeiro século, os judeus passavam por dificuldades porque os judeus, eles eram vassalos, eram servos do Império Romano. Isso por si só já trazia dificuldades para eles, mas os judeus que se convertiam ao cristianismo, os judeus que confessavam Jesus como Messias, eles passavam por dificuldades maiores, que além de serem perseguidos pelo Império Romano, eles eram perseguidos pelo seu próprio povo, que muitos odiavam aqueles que deixavam o judaísmo para se renderem a Cristo, e muitos perdiam posses, perdiam emprego, que muitos trabalhavam com a família, e às vezes eram expulsos de suas famílias, perdiam emprego, perdiam posses, perdiam bens, passavam a viver numa situação de dificuldade, de pobreza, porque tinham decidido seguir a Cristo. E aí começamos a entender por que talvez Tiago inicia a sua epístola falando de sofrimento. Porque se de fato ele escreveu para judeus no Império Romano que tinham se rendido a Cristo, esses irmãos estavam em sofrimento. Esses irmãos viviam em pobreza, que é um tema que também aparece aqui em Tiago. Mas o que ele fala apenas esses 3 versículos que vamos voltar nossos olhos nessa manhã, versículos 2 a 4. A alegria que o cristão deve ter em meio às provações. Esse assunto, irmãos, alegria e provação, parece um termo que o bispo Walter gosta de usar, parece um oxímoro, parece uma loucura, uma contradição nos nossos dias. Porque nós vivemos numa cultura que entende que alegria só pode estar associada à fartura, alegria só pode estar associada a prazeres, alegria só pode estar associada a você ter tudo o que você quer. Essa é uma mentalidade muito presente no Ocidente, especialmente na nossa cultura materialista, consumista, hedonista, que é aquela ideia de você estar sempre buscando o seu prazer. Então, falar em alguém ter prazer no sofrimento soa como loucura. Como alguém pode dizer em ter alegria? Mas é o que o Tiago diz aqui no verso 2, olha o que ele diz. Meus irmãos, tendo por motivo de quê? Grande alegria, não é só alegria não, grande alegria, o fato de passarem por várias provações. E eu fico me questionando às vezes como existem falsos profetas, falsos pregadores hoje, que pregam que o cristão não pode passar por dificuldade, e não leem esse texto. Eu só consigo encontrar 2 respostas. Ou eles não leram esse texto, porque não leem a Bíblia, ou eles leram e são hipócritas, que eles querem enganar o povo muitas vezes para levar dinheiro deles. E os que são enganados? Ou não leram a Bíblia, ou leram e preferem acreditar em fantasias, porque muitas vezes querem dinheiro também. Que às vezes a gente fala, existem falsos pregadores, falsos mestres, que enganam o povo, seduzem o pessoal para ganhar dinheiro, se aproveitam da boa fé do povo. Mas justiça seja feita, eles fazem isso
Porque há um povo interesseiro que muitas vezes vai naquela igreja porque também quer ganhar dinheiro sem esforço. Muitas vezes quer adentrar numa igreja, participar de uma campanha, de um culto forte, de uma oração assim, que quebra todas as cadeias, alguma campanha, para se dar bem também, e não ganhar o seu dinheiro como deve ser, por meio de esforço, de trabalho, de dedicação. Pensa bem, é mais fácil o quê? Você participar de uma campanha de 7 semanas, e toda vez lá levar um dinheirinho, botar no gasofilácio, botar no envelope, escrever a quebra das maldições, a campanha dos 318, e toda semana você levar lá R$10 e depositar lá, ou você acordar todo dia às 6 horas da manhã, pegar uma condução cheia e trabalhar, chegar em casa à noite, cansado, tendo que passar por um dia justo, honesto de trabalho. É muito mais fácil ir para a campanha. Então eu vou lá também, que vai que eu me dou bem. Então errado é o falso profeta e errado é quem segue. Mas se você ler a Bíblia, você não vai cair nisso, a não ser que você queira. Sei que você tenha interesses escusos aí, cada um com Deus. Mas está escrito, passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades. E eu queria fazer antes 2 observações importantes. Isso não quer dizer, irmãos, que o cristão deva buscar o sofrimento. Ok, passo por sofrimento, então só vou estar bem com Deus se eu estiver sofrendo. Então, se estiver tudo bem na minha vida, se o mar estiver calmo, como eu ouvi de uma irmã recentemente, então, se o mar estiver calmo, eu vou buscar o sofrimento, tem que arrumar um problema, não, eu vou brigar com alguém, eu vou deixar de pagar uma conta para me perseguirem, eu vou faltar o trabalho, eu vou arrumar um problema, porque se eu não estou tendo sofrimento, não, às vezes o mar está calmo, aproveite o mar calmo, que pode ser que logo, logo venha uma tempestade. Não busque o sofrimento. Então o cristão tem que sofrer para estar bem? Então tá bom. Aí o cara não chega no horário do trabalho, não paga as suas dívidas, fala que se compromete com o trabalho e não cumpre, não cuida bem da sua família, começa a ter um monte de problema e fala, eu estou sofrendo porque eu sou cristão. Não, tu está sofrendo porque você está fazendo as coisas erradas. É outra coisa. Não é esse sofrimento. Não é o sofrimento, e Pedro fala sobre isso, que devemos sofrer por aquilo que é justo, por aquilo que é correto. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados quando vocês foram perseguidos por causa da justiça. Então, se você está sendo perseguido, que você se comprometeu a fazer uma coisa e não fez, se você está sendo perseguido que você está faltando no trabalho, está chegando atrasado, se você está perseguindo porque está fazendo coisas diferentes daquilo que você deve fazer, não é por causa da justiça, não é essa bem-aventurança que Jesus fala. Então, primeira coisa, não busque o sofrimento. Fique tranquilo que mais cedo ou mais tarde ele te alcançará. Sinto dizer isso, mas faz parte da vida, irmãos. E segundo ponto, não negue o sofrimento. Quando o sofrimento te alcançar, não fique como alguns também. Eu já vi pessoas falando assim, você está gripado? Não, eu não estou gripado não, estou bem, espirrando, nariz escorrendo, não, eu não posso falar que eu estou doente, que senão doente, você me pega, irmão. Lê do engano. Isso está ligado a uma heresia chamada confissão positiva, que algumas igrejas também pregam isso, que diz que se você afirmar as coisas, aquelas coisas têm que cumprir. Então, se eu falo que estou doente, eu vou ficar doente, isso está errado, irmão. Paulo falou que deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. Paulo falou a Timóteo, toma não somente água, mas também um pouco de vinho, 1 Timóteo 5:23, por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Paulo não tinha problema nenhum falar que Timóteo estava doente, que deixou Mileto doente. Isso faz parte da vida. Não se entregue à doença, não fique hipocondríaco, vendo doença em tudo. Mas se você tiver com uma dor na coluna, você não está andando todo torto assim, está com dor na coluna, não, eu estou bem, estou forte, não, você está com dor na coluna, só isso, vai se cuidar. Ora a Deus para te curar e vai tomar a medicação se for o caso. Então, não busque o sofrimento, mas também não negue quando ele te alcançar, seja na área de saúde, seja em outra área. Isso muitas vezes geram pessoas que ficam num ciclo, igual uma montanha russa, de orgulho e culpa. Quando a pessoa está bem, e ela é curada, e fica tudo bem, ela acha que é o crente mais espiritual de todos, e fica orgulhoso. E quando as coisas não estão bem, se acha culpado porque pensa, eu estou mal porque eu não orei, porque eu não fiz e não sei o quê, e às vezes a gente ora, jejua, busca a Deus, e deve ser assim, mas às vezes você não vai encontrar cura, irmãos. E devemos continuar buscando, crendo que Deus tem poder para curar, mas Ele que cura no tempo dEle, da forma dEle, não somos nós que controlamos a Deus. Então passamos por provações, não busque o sofrimento, mas também não o negue se ele o alcançar. Mas por que ter alegria em meu sofrimento? Sofrimento justo, um sofrimento que não foi provocado por negligência nossa, porque não cuidamos da nossa família, porque não cuidamos do nosso trabalho, porque não cuidamos das nossas finanças. Mas por que se alegrar em meio ao sofrimento que nos abate, como estava abatendo aqueles irmãos judeus do primeiro século? Tiago dá
a resposta no versículo 3. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E eu te pergunto, irmãos, tem alguns louvores, eu estava ouvindo um louvor que até o Enzo estava me falando esses dias, um louvor antigo que fala no início consagrado a ti, né, Enzo? E tem um outro louvor que não é esse, que fala mais grato a ti, está dando um pouquinho de microfonia, Diácono Zé Paulo. Avisa os universitários aí. O Vitor está aqui. Não, já está aqui, já está. O Júnior está aí, tá. Obrigado, eu não tinha visto o Júnior. Mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor. Que hino bonito, cante isso, que isso deve ser o desejo do nosso coração. Mas se o caminho, né, se eu chegar ali, o Diácono Zé Paulo estava ali na porta no blindex, o caminho para eu chegar até aquela porta é atravessar aqui e chegar até ele. Se o caminho para chegarmos a uma consagração maior a Deus for o sofrimento, você topa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que o Tiago está falando aqui é que a gente deve ter grande alegria ao passar por provações. Por quê? Porque ela produz perseverança, irmãos. Então, às vezes, vamos passar por sofrimento e não vamos entender, mas às vezes é o trabalhar de Deus em nossas vidas para sermos mais perseverantes, para sermos mais consagrados, para sermos mais limpos, mais dedicados ao Senhor. João Calvino, comentando esse texto, ele fala que a nossa impureza, a nossa maldade do nosso coração, ela se manifesta de tantas maneiras, seja às vezes os pensamentos inconvenientes, seja a cobiça, seja o desejo por coisas que não convém, seja a maldade no nosso coração, seja a inveja, seja a corrupção, seja a língua. Ele fala assim, são tantos, diz o reformador João Calvino, são tantas as concupiscências que a nossa alma está exposta, que Deus não vai usar a mesma medicina, o mesmo medicamento para todas elas. Então, às vezes, a gente vai passar por uma série de provações que Deus está purificando nossa alma para perseverarmos na fé. Se esse for o caminho que Deus tem proposto para nós, você topa? Essa é a pergunta que temos que fazer, irmãos. E aí isso está associado ao desejo, se desejamos seguir a Cristo ou não. Queremos seguir a Cristo? Vamos fazer como ele falou para os primeiros discípulos? Largar as redes, deixar as redes e siga-me. E aí vamos seguir a Cristo? No momento em que estiver tudo bem e Pedro virar para Jesus e falar, Senhor, que é isso? Por que o Senhor está falando que vai morrer? Vai ser crucificado? Não, que é isso? Não tem necessidade disso. E Jesus vira para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás, que não cogita das coisas dos homens, de Deus, mas dos homens. E vamos continuar seguindo a Cristo como Pedro fez. E vamos seguir a Cristo no momento que ele estiver preso e nós o negarmos 3 vezes. E depois ele nos encontrar e falar por 3 vezes, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e continuaremos seguindo a Cristo. Precisamos seguir a Cristo, irmãos, independente das circunstâncias, é isso que Tiago está falando. E ter alegria no meio das provações, isso aqui é muito contracultural. Isso aqui é muito diferente de tudo que nós vemos na nossa cultura. Porque você vai sair daqui, você vai passar ali na rua, você vai ver outdoors dizendo um monte de coisas que você precisa ter para ser mais feliz. Você vai entrar no shopping, você vai ver propagandas e marketing dizendo o que fazer para você ficar melhor, mais feliz, ter mais bem-estar. E as pessoas acreditam nisso. E elas compram as coisas, assim, enrolam no cartão de crédito e não encontram a felicidade. Não encontram a alegria e começam a se comparar com outras pessoas. Mas por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem aquilo e aquilo outro e eu não tenho nada? Por que ele pode fazer aquilo outro e eu não posso fazer? E começam a se entristecer, se abater, são angustiados, quando aqui nós falamos que é uma grande alegria quando passamos por provação, porque a nossa perseverança será testada, irmãos. E o versículo 4 ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Integridade é uma palavra que é da mesma origem de inteiro. Então, para sermos cristãos inteiros, temos que ter perseverança. Para sermos cristãos perfeitos, não no sentido, no mesmo que Jesus fala em Mateus 5,48, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não que seremos perfeitos nessa vida. Enquanto estivermos aqui, vamos ter que lutar contra o pecado, lutar contra a carne, lutar contra o mal.
mas nós estaremos caminhando para a perfeição, mas para sermos perfeitos e íntegros, inteiros, precisamos ter perseverança, e para termos perseverança, essa perseverança precisará ser aprimorada. E onde vai ser? Nas provações, irmãos. Então, eu não vou dizer que sinto te dizer, porque isso não é uma má notícia, é uma boa notícia. Nós passaremos por provações. Por que é uma boa notícia? Porque é assim que Deus forja o caráter de Jesus em nós. É assim que Deus forja a nossa confiança nele. É assim que Deus nos faz perseverantes. Então não vou orar, não vou buscar, ore, busque. Porque justamente quando a gente está passando por dificuldade, que a gente busca mais a Deus. Às vezes tem pessoas que quando estão no meio da luta, estão em todos os cultos, vêm no jejum, o jejum começa às 9h30, a pessoa chega aqui às 8h30, e acaba 11 horas, sai daqui 1h da tarde. Glória a Deus, busca o Senhor, se consagre, faça jejum se você nunca fez ou não faz há muito tempo. Glória a Deus, faça isso. Dedique-se ao Senhor, mas entregue os resultados na mão dele e deixe ele trabalhar. Ele não é o Senhor das nossas vidas. Tiago continua falando sobre isso, falarei em mensagens posteriores, a partir do versículo 12. Olha o que ele diz: bem-aventurado é aquele que suporta com quê? Não, mas suporta com, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com o quê? Perseverança, aprovação. E ele usa a palavra que Jesus usa no Sermão do Monte, bem-aventurado. Jesus usa lá em Mateus 5, macários, que é uma palavra que diz assim, como é feliz. Então, como é feliz aquele que suporta com perseverança, aprovação. Que mensagem contracultural, irmão. Que é o que nós ouvimos dia sim, dia também, é o quê? Como é feliz aquele que tem todos os seus desejos realizados. Como é feliz aquele que compra esse carro novo. Como é feliz aquele que tem todos os bens que deseja ter. Como é feliz aquele que tem a conta bancária cheia. Como é feliz aquele que vai ganhar muito dinheiro. Eu fico nervoso quando aparecem aqueles anúncios, às vezes assim, vou te ensinar a ganhar R$1 milhão com apenas R$10. Eu falo, meu irmão... Aí está escrito aqui assim, 171 na testa. Pelo amor de Deus, cara. Aí de vez em quando pipoca uma Polícia Federal pega fulano de tal, extorquindo os outros, enganando os outros. O mundo vai dizer, bem-aventurado se você tiver tudo o que você quer. Bem-aventurado, feliz, Macários, como você é um cara feliz, uma mulher realizada, você te realizar todos os seus desejos. Mas que a palavra de Deus vai dizer, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Qual bem-aventurado você quer ser? Para Deus ou para o mundo? Se é para Deus, a aprovação vai vir. Para testar a nossa perseverança. E aí eu quero te dar uma notícia que os crentes antigos, que eram crentes mesmo, se lembravam muito. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas. É só você ver os louvores, irmãos. Hoje o André cantou vários louvores de exaltação ao Senhor. Mas antigamente eu ouvia muitos louvores da volta de Jesus. Estou apaixonado por aquele louvor, vocês sabem, né? A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei. Esse é o nosso desejo, irmãos. Antigamente os crentes cantavam isso no meio das provações. Está no meio da luta, canta a face adorada, eu vou ver, eu vou encontrar Jesus, eu vou estar com Ele. Porque olha o que Tiago fala. Ele fala, após dizer... suportar com perseverança e aprovação, ele fala, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A nossa esperança está lá em receber a coroa da vida, mas é no fim, irmãos. É no fim. Ah, então não vou ter alegria, não vou ter alívio. Não, você vai ter alívio em meio às provações, às dificuldades. O Espírito Santo há de nos dar alegria. Lembra que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz e segue. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas a alegria está ali, então você vai ser tido como louco para esse mundo. Porque o mundo vai falar, você é feliz se você tiver muito dinheiro, se você tiver muitos bens, se você fizer tudo o que você quiser. E a palavra de Deus vai falar, bem-aventurado, Macários, feliz é aquele que suporta com perseverança, e no meio das lutas você vai ter alegria, você vai ter esperança, você vai ter a sua fé renovada. Por quê? Porque seu olho não está no que está logo aqui a 5 metros à sua frente, mas está na glória do porvir, em que estaremos para sempre com o Senhor, irmão. Mais à frente, no capítulo 5, Tiago cita o exemplo de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quem falou isso de Jó? Foram os seus amigos? Foi o diabo? Foi Deus! Deus que falou isso de Jó. Esse dia eu tive o desprazer de conversar com uma pessoa muito querida, mas muito perdida,
que falou, Jó, uma coisa que eu ouvi há 20 anos atrás, eu falei, meu Deus, eu confesso, na hora eu botei a mão na cabeça, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Porque eu ouvi isso há 20 anos atrás. A pessoa falou, não, Jó sofreu aquilo tudo porque ele teve medo. Aí eu, não acredito que eu estou ouvindo isso de novo, porque essa heresia ainda é falada por pessoa no meio do povo de Deus. Eu falei, irmã, vem aqui, olha aqui. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó declara, o que eu temia me sobreveio. É verdade que Jó tinha medo disso acontecer, mas Jó não passou aquilo porque ele temia. Você está falando a mesma coisa que os amigos dele. Os 3 amigos dele tentaram convencer ele o tempo todo de que ele sofreu aquilo tudo porque ele fez alguma coisa de errado. E o que Deus fala de Jó é homem íntegro e reto temente a Deus que se desvia do mal, lá no início. E o que Deus fala dos amigos de Jó, para Jó no final, capítulo 42, ora por eles, porque eles não falaram que era reto a respeito de mim. Você não está falando que é reto acerca do Senhor, isso que você está falando está errado. Com todo o respeito, todo o carinho, mas você está errado. Pelo amor de Deus, não acredita nisso, é uma heresia, que infelizmente é propagado. E muito crente desatento acredita nessas balelas, porque não lê a Bíblia. Jó não passou por provação porque ele tinha medo, mas não foi por causa disso. E no final, quando Deus se apresenta a ele, Jó 38 a 41, Deus não fica de mimimi, Józinho, meu querido, vem cá no colinho de papai. Ele fala, quem é você? Para ficar questionando o Senhor. Olha o que eu criei. Olha para os animais, olha para o crocodilo. Olha para a criação, olha o que eu fiz, onde você estava quando eu criei todas as coisas. E Jó, que estava se enchendo, fica desse tamaninho e fala, Senhor, perdoa, Senhor. O que nós precisamos no meio do sofrimento é uma visão clara de quem Deus é. Quem é Deus para você? É o gênio da lâmpada que vai resolver todos os seus desejos, que vai fazer tudo o que você quer? Lamento te informar que esse não é Deus. Você está acreditando num outro Deus. Por isso que eu me questiono às vezes se a gente tem muito crente na igreja hoje, que a igreja está cheia. Não a nossa igreja, mas de forma em geral. Mas muita gente que crê no outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Deus tem alegria em nos abençoar. Deus tem alegria em nos conceder coisas boas. Mas Ele não é o gênio da lâmpada. Por vezes Ele vai nos conceder provações. E na aprovação que a nossa perseverança será aprovada e nós seremos aprovados ou não. Qual Deus você quer seguir? O Deus do shopping ou o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário? Precisamos fazer a escolha. Tiago não se preocupa em trazer para os seus ouvintes uma mensagem motivacional, um coach evangélico, como muitos fazem hoje. Ele fala da dureza e da realidade da vida. Vocês vão passar por provações. E diante das provações, não fujam nelas, nem neguem o sofrimento, mas se alegrem, porque é o instrumento que Deus, é o fogo que vem do alto para nos purificar do nosso próprio pecado. Então decida, eu quero permanecer com o meu pecado. Prefiro o pecado ao sofrimento. Ok, saiba que a conta vai chegar lá no fim. Ou fale, eu prefiro o sofrimento ao pecado. Deus há de te abençoar para você perseverar no meio da provação. Malaquias capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas quando preguei sobre Malaquias, eu falei desse texto, no versículo 2 de Malaquias 3, ele diz assim, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O fogo do ourives aqui é diferente de um outro fogo que aparece em Malaquias antes, que era um fogo para destruir os ímpios. O fogo do ourives é para purificar o ouro. Então Deus quer purificar o seu povo. E às vezes o caminho vai ser o sofrimento, vai ser a provação. Mas esse é o caminho para permanecermos em sua presença. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Na versão que temos, ele fala, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Queremos ter um caráter aprovado, queremos ter experiências com Deus, queremos ter esperança no Senhor. Glória a Deus. Mas saiba que por vezes o caminho para chegarmos nesse alvo será passarmos por provações. Mas se buscarmos ao Senhor e pedirmos a Ele, Ele nos dará alegria em meio às provações. Essa não é uma mensagem coach, nem motivacional, mas isso é o que diz a palavra de Deus. E que nós precisamos ser motivados é pelo Espírito Santo, com a verdade do Evangelho. E aí encontraremos a verdadeira alegria que a Bíblia nos promete. E por que isso? Porque Cristo, nós vamos participar da ceia, Cristo, Ele suportou
toda aquela dor, pelo galardão que estava proposto a ele. Ele passou pelo sofrimento. Ele passou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele se entregou para ter-nos ao seu lado. Então ninguém pode falar que conhece mais de dor ou sofrimento do que o nosso Senhor. Pois ele não tinha, nós somos pecadores, ele não tinha pecado. Ele se entregou sem pecado naquela cruz. Ele morreu por amor a nós. E hoje nós temos a vida eterna. Ele recebeu os nossos pecados. Em troca nós recebemos a sua justiça. E assim estamos na presença de Deus. Não negue o sofrimento. Não busque. Não procure o sofrimento. Vou dar uma topada no meio-fio para machucar o dedo, porque minha vida está muito tranquila. Não faça isso. Mas não negue. E veja como uma oportunidade de você crescer como homem e mulher de Deus, em perseverança, em caráter. E no final dessa prova, seremos aprovados? Feche seus olhos, faça a sua oração.